na área, hein? Tô na área, vem chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Mauro Roberto, você já sabe, e tá começando mais um Arena CZR. Olha que especial, Arena CZR, em dia de final de fase de grupos. Parece que foi ontem que começou, mas o tempo passa rápido e quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente até perde noção do tempo. Já estamos aí chegando naquela fase maravilhosa, que é a fase do mata-mata. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho desse fechamento, dessa conclusão da fase de grupos e já com olhar ali para a etapa final, a etapa de mata-mata. Copa do Mundo que tá com um formato um pouquinho diferente, mas cá entre nós, né? Cá entre nós, caiu no gosto de todo mundo. Muito bacana. Só pra gente ter uma noção, agora a gente começa a segunda etapa com 32 seleções, que seria o equivalente que nós teríamos na fase de grupos da Copa do Mundo, pensando, é claro, no formato anterior. Só que são 32 seleções que já começam no mata-mata, então tem emoção para todos os gostos, né? Bem, fase de grupos chegou ao final. E a gente está aqui, é claro, que ponderando, avaliando e celebrando o sucesso que tem sido essa Copa do Mundo, tanto lá no México, no Canadá, quanto aqui nos Estados Unidos. No entanto, também é sempre tempo de tristeza quando a gente fala de despedida. Eu, particularmente, sou péssimo no quesito despedidas, não aprendi a dizer adeus, como diria o grande poeta Leonardo. E aí, hoje é dia de dar tchau, é hora de dar tchau. Para alguns dos nossos mascotes, a jornada na Copa 2026 termina aqui. Pois é, gente, pois é. Fica o gostinho aí já da nostalgia, mas assim, ó, fica tranquilo. 2030 é logo ali, a gente vai se ver de novo, tá bom? Só um beijo especial aí pros nossos queridos mascotes que abrilhantaram a nossa Copa do Mundo. Agora, vamos atualizar a imagem, como é que fica o nosso pôster oficial, né, com os nossos mascotes. Como que tava antes, né, com todos os mascotes da Copa, e agora, né, peço atualização de como que a gente fica a partir dessa segunda etapa. Bem, vida que segue, porque se a Copa acabou para alguns, para outros ela está em ritmo intenso, em ritmo de aventura, como diria o nosso ídolo Roberto Carlos. O Brasil encontra agora pelo seu caminho um velho conhecido, a seleção japonesa, para o primeiro jogo dessa fase de mata-mata, nessa segunda etapa. Seleção japonesa enfrenta a seleção brasileira num jogo que vai ser daqueles de teste para cardíaco, a seleção do Japão que vem fazendo uma bela Copa do Mundo. Se você pegar aí num dos programas anteriores, você vai ver que inclusive esse que vos fala deixou uma previsão
para a seleção japonesa, que infelizmente espero que não seja este ano, né? Eu repito, o Japão será campeão do mundo, mas a gente torce para que não seja este ano. Bem, dito isso, eu gostaria de chamar aqui para a participação do nosso programa. Vocês devem estar com saudade dele, né? Faz um tempinho que eu não o vejo por aqui, né? Marco Aurélio, você está aí com a gente, Marco Aurélio? Seja muito bem-vindo ao Arena CZR. O Marco vai comentar pra gente como que foi essa rodada, essa primeira rodada, né? Essa fase de grupos para a seleção canarinho, a seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Marco, mais uma vez. Você, logicamente, tem acompanhado a seleção brasileira aí ao longo dessa primeira fase, a fase de grupos. Você é responsável pela cobertura da seleção, mesmo estando aí no México. Você trouxe pra gente uma matéria especial contando, né, essa primeira jornada da seleção na Copa de 2026 rumo ao Hexa. É isso mesmo? Fala, Marco. Fala, espectador aqui do Arena CZR. Pois é. Chegamos ao final da fase de grupos, a primeira fase do torneio. E tivemos uma seleção brasileira que se postou com uma certa insegurança no início da competição, um empate com o Marrocos por 1-1, que saiu com aquele gostinho de vitória que nós comentamos no início da competição, e depois a seleção engrenou, conseguiu uma boa vitória para cima da seleção haitiana, 3-0, mas é claro, um adversário de maior fragilidade. Na sequência, uma vitória com muita imposição sobre a seleção da Escócia, uma vitória por 3-0, cujo penso que seja a melhor atuação da seleção brasileira neste ciclo de Copa do Mundo. Agora, é claro, o ciclo já encerrou, a gente já está numa Copa do Mundo que está rolando aí. A seleção brasileira fez uma partida excepcional contra a Escócia, com o retorno do craque Neymar, e eu preparei para a gente um VT especial contando como foi essa primeira fase para a nossa seleção brasileira. Bem, passada aí essa matéria trazida pelo nosso querido Marco Aurélio, agora vem aí a fase de mata-mata. Agora não há mais tempo a perder, né? Marco, você sabe que o nosso programa ele tem uma característica muito única, já é sua marca, que é o aspecto tecnológico, né? A gente tem muito da tecnologia, sempre utilizando aí os mais inovadores artifícios tecnológicos do mundo, trazendo para esse cenário esportivo, né, Marco? Eu vejo aí que você trouxe pra gente uma matéria bastante simplificada, né? Você trouxe algo assim, como eu poderia dizer, um cenário mais modesto, mais minimalista, né? Mas é sempre legal a gente lembrar isso, que o nosso programa tem um aspecto mais tecnológico, né? Veja que você trouxe algo bastante simplificado. Você usou o que, Arial, nessa fonte? Não, Mauro, não usei Arial, não. Não, legal, porque o que acontece, né, Marco? A gente que traz a cobertura da seleção brasileira, esse é o grande momento do nosso programa, né? Então a gente hoje vive num cenário aqui no CZR que muitas vezes para aqueles que gostam do jornalismo, nós não somos bons o suficientes para essa frente jornalística. E aí tem aqueles que venham dizer que nós
somos um programa de humor e para os humoristas também nós não somos qualificados o suficiente para isso. E aí quando você traz algo assim tão abaixo do nível que a gente entrega aqui no CZR, a gente acaba dando margem para esse tipo de comentário, né? Eu queria pedir para a produção para trazer uma imagem que me chamou bastante atenção nessa primeira fase. Eu acho que a gente tivemos muitas coisas, né, nessa primeira fase que chamaram bastante a nossa atenção, mas entre elas, com certeza a seleção da Noruega chamou muito a nossa atenção pela sua cultura, pela sua forma de celebrar. E olha isso, olha que interessante. Essa imagem me trouxe uma reflexão muito importante, né? São os remadores vikings, né, da seleção da Noruega. Marco, sabe quando quando você está na escola, você faz um trabalho lindo e vem aquele colega que só coloca o nome na cartolina e entrega para a professora, né? Então, também acontece isso quando a gente fala de remadores. Então, às vezes você tem 2, 3 que estão ali remando, fazendo força, e você tem um que está ali no meio, né, que aproveita para descansar, preguiçoso, né, que se aproveita para se omitir diante do esforço coletivo. Enquanto alguns despontam pelo talento, outros relaxam e descansam às margens da mediocridade. Só uma reflexão pra gente aí. Pense nisso. Vida que segue, porque agora vamos falar dos próximos confrontos desta Copa do Mundo. Fase 2 chegando na área. Olha só que legal. Fase 2 no ar. Então a gente já tem aí os confrontos definidos, chaveamento definido do que a gente pode esperar a partir de agora, uma luta pela sobrevivência. O caminho do Brasil, que conta aí com a possibilidade de, passando pelo Japão, enfrentar a Costa do Marfim ou Noruega, passando por essas seleções. A gente pode ter, quem sabe, a seleção mexicana numa possível quartas de final. Ou, quem sabe, também avançando ainda mais, uma semifinal contra a seleção da Argentina. Já pensou? Já pensou nisso? Que nós não estamos preparados para esse momento. E uma possível final com a seleção da França ou a seleção da Espanha. Os mascotes estão preparados, porque agora vai começar o confronto pela sobrevivência. Não há mais tempo a perder, não há mais jogo a perder, não vale mais empate. Nós não sairemos de mais nenhuma partida sem um vencedor. É a Copa do Mundo chegando na sua reta final, a fase mais gostosa de se assistir. E é claro que a gente vai seguir aqui acompanhando essa próxima rodada, né? E passamos agora de 48 seleções para 32 seleções. E na próxima rodada, vamos voltar e cortar pela metade para 16. Então agora é a hora de separar aquele que veio para brigar, para fazer história, daquele que ainda não está no momento. Bem, para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria mostrar uma coisa bastante interessante aqui. Eu peço para a produção, porque eu recebi algumas fotos de algumas pessoas que eu não posso revelar aqui o nome para vocês. Olha que interessante o sucesso que está fazendo o nosso programa. Olha isso, eu vou pedir para você colocar aí na nossa tela, produção, essas fotos que são sósias do Mauro Roberto, sósias que estão aí espalhados pela Copa do Mundo. Olha essa primeira imagem que bacana, com o Lionel Messi. Muito legal, muito legal.
E tem uma outra com a seleção brasileira, possivelmente aí nesse último jogo do Neymar. Olha só, muito legal, sucesso aí, Mauro Roberto virando um personagem de Copa do Mundo, né? Uma honra para mim, um orgulho. Mauro, queria fazer um comentário, Mauro. Claro, diga lá, Marco, pode falar. Mauro, essas fotos me parecem que foram fotos geradas por inteligência artificial, não? Marco, talvez você tenha ficado um tempo fora do programa e você não tenha acompanhado o sucesso que o Arena CZR vem construindo, né, nessas últimas semanas de Copa do Mundo. Eu entendo você, evidentemente, às vezes a gente fica admirando tanto a grama do vizinho que não consegue olhar para a sua própria grama, e é claro que isso que você está falando é uma inverdade, é fato que é uma inverdade. Primeira coisa que eu disse aqui já várias vezes, eu não tenho preconceito com inteligência artificial, tá aí a Giza para provar, porque não é porque é uma inteligência artificial que eu vou debochar, que eu vou fazer piada, que eu vou constranger. Hoje a Giza não tá com a gente aqui, mas Giza, um beijo para você, tá? Só para deixar muito claro isso, eu faço parte de um órgão que defende a utilização de inteligências artificiais no Brasil. Então eu defendo mesmo essa causa, não tenho preconceito, faço integração, trabalho em parceria com as inteligências artificiais, ok? Dito isso, evidentemente que essas fotos não são inteligência artificial. Por quê? Eu sou inteligência artificial também? É evidente que não, né? Certo. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente fica observando tanto a grama do vizinho que a gente não olha para nossa própria grama. E tá tudo bem, tá tudo bem. Marco, você é uma pessoa que é dotada de grande sabedoria, de grande inteligência. Quem vai duvidar disso aqui? Especialista em futebol, trazendo sempre análises e comentários muito interessantes. Embora, por outro lado, você não seja dotado de carisma, enquanto eu tenho carisma. Isso é claro que quando nós vamos passar para o público que acompanha o programa, esse ponto da carisma faz total diferença. Então, Marco, eu entendo, certo? Mas agora você levantar a suspeita de uma inverdade contra a minha pessoa, contra a minha pessoa não, contra o programa em que você faz parte, que você trabalha, levantar uma inverdade contra o Arena CZR diante do nosso espectador, isso a gente não pode tolerar jamais. As fotos, bota as fotos de novo, por favor. Mauro, desculpa, mas olha o braço do Neymar. Marco, que é uma imagem gerada Marco, por inteligência artificial. Você está totalmente equivocado. Essas fotos, elas são fotos reais. Por favor, você duvidar da credibilidade do programa em que você faz parte, que você trabalha, que te acolhe, que aceita e que tolera quando você não pode trabalhar porque você está com atestado médico, isso a gente não pode aceitar, tá bom? Mas tudo bem, vida que segue. Marco, obrigado, viu? Um beijão aí pra você no México, se cuida, a gente se fala em breve, tá bom? Pessoal, então vamos encerrando mais um Arena CZR. Hoje, um clima um pouco triste, um dia um pouco triste. Eu tentei aqui até levantar a alegria do programa, porque a gente está se despedindo de alguns dos nossos amiguinhos, mascotes. Eu tentei até levantar essa energia, não pesar tanto o clima, mas nem sempre é possível, né? É um programa que trouxe reflexão, um programa que trouxe aprofundamento e um programa que trouxe aí uma lição sobre, muitas vezes, nós invejarmos o nosso coleguinha, a forma com que a gente trabalha em parceria e no coletivo. Então é isso, CZR trazendo não só entretenimento, não só análise esportiva, mas também reflexão e lição para a vida, não é? E é isso aí. Boa sorte à seleção brasileira. Nos vemos em breve, quem sabe com a vaga garantida para as oitavas de final. Arigatô, Japão. Um beijo, queridos, e fique com a nossa vinheta maravilhosa que eu amo.